Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom. Surpreenda-se. Novos sabores. Muitas delícias. Hoje o programa Ponto de Vista recebe um homem que é uma legenda na área de segurança pública no Rio Grande do Norte. Alguém que durante toda uma vida lutou contra o crime e a marginalidade em nosso estado. Temido, aguerrido e respeitado. Ele fez no passado com que todos nós vivêssemos um clima de mais tranquilidade, bem mais do que nos dias de hoje. Perseguindo implacavelmente os bandidos, que mesmo naquela época, mais tranquila e pacata, também lamentavelmente já existiam, embora com um perfil diferente do que hoje em dia existe. Com muita satisfação por isso, eu entrevisto hoje aquele que sempre foi reconhecido como modelo de profissional competente na sua área específica, que foi chamado de xerife, o sempre admirado e destemido delegado de polícia Maurílio Pinto. Meu amigo Maurílio Pinto, uma alegria imensa entrevistar você no nosso programa Ponto de Vista. E eu quero iniciar agradecendo por você ter aceitado o convite de participar dessa entrevista, que certamente o nosso telespectador vai gostar imensamente de assistir. E eu queria começar perguntando a você o seguinte: desde quando você começou a trabalhar nessa área que é tão árida e tão perigosa? Desde 1964, eu bem novo, com 21 anos, fui nomeado motorista da Secretaria de Segurança Pública para trabalhar com meu pai, Coronel Bento Medeiros. Nessa época, ele trabalhava na Secretaria, era o chefe da Polinter, e conseguiu, na época, o nosso secretário de Segurança era o general Ulisses Cavalcante. Aí me nomeou como motorista da Secretaria de Segurança. Desde essa época, desde 1 de março de 1964, passei 47 anos na polícia, única e exclusivamente na polícia, não, sem sair para canto nenhum, somente trabalhando na polícia. Quais as diferenças entre cuidar da questão de segurança, através da sua ação na polícia, de antes para hoje? Qual é a comparação que você faz? Qual é a diferença existe entre cuidar de segurança antigamente e hoje em dia? Nelson, o problema todinho é que antigamente existia mais amor, vamos dizer, mais amor à camisa dos próprios policiais, principalmente da Polícia Civil. Hoje, e naquela época, como dizia sempre um amigo meu, delegado de polícia de Jair Lopes Diniz, delegado de polícia de Recife, que foi diretor do Departamento de Polícia Judiciária, foi diretor da Academia da Polícia, ele conversava comigo e dizia sempre: Maurílio, a Polícia Civil da nossa época era, apesar de não ser totalmente profissional, porque logo, tempo depois foi que criou a Polícia Civil de carreira. Existia a Polícia Civil, mas não era profissional. Não era. Mas naquela época, aqueles policiais eram mais profissionais do que esses de hoje, depois da criação da Polícia Civil de carreira. Hoje, o policial faz concurso para agente, para delegado, para escrivão, mas o objetivo é, assim que eles entram, é se filiarem a sindicato e começarem a fazer, vamos dizer assim, movimentos reivindicatórios. Exatamente. O que é que você acha de uma ideia que tem pairado no ar de vez em quando, que é a unificação da polícia militar com a polícia civil? O que é que você acha disso? Olha, isso há muito tempo que se ventila essa possibilidade, mas a divergência é tão grande e que não se chega a essa. Pelo contrário, existe uma briga interna. Os policiais civis não querem trabalhar, enfim.
eu não acredito que seria uma boa ideia. Eu, particularmente, acho excelente a ideia, mas tanto alguns da Polícia Civil como alguns da PM não concordam com isso. Então, é muito difícil. Como é que você viu essas últimas manifestações que aconteceram aqui em Natal e também no interior, dos presos, reclamando de uma série de coisas, da questão do sistema prisional? Como é que você viu aquilo ali? Na verdade, com muita tristeza, porque eles recebem influência de outros estados, principalmente de São Paulo, falam desse problema do PCC, e é verdade, que na época que eu estava trabalhando já existia alguns elementos do PCC agindo aqui no estado. Porque eles saem para fazer crimes em outros estados e alguns são presos. São recolhidos nos presídios, mas não pedem o contato com o comando em São Paulo. Então, isso aí eles organizam de uma maneira. A gente tinha aqui em Natal, na minha época, quando eu trabalhava, fazia um elemento no presídio de São Paulo que coordenava tudo isso, que é até parecido com o Fernandinho Beiramar, é Jailton Beira Rio, daqui do Rio Grande do Norte, Jailton Beira Rio. Esse, de lá dentro do presídio, mandava os bandidos aqui praticarem assalto, tráfico de droga, assassinatos, de lá de dentro do presídio de São Paulo. Isso é devidamente comprovado. E um dos matadores é o filho dele, que chamava senhor, era menor de idade, fez muitas mortes aqui. Que coisa! Era filho, uma vez a gente conseguiu aprender, né? Porque tem esse negócio de não é prender, é aprender. Tem muita firula hoje em dia. Né? Aí a mãe dele chegou com um advogado, foi falar comigo, aí disse, olha, meu marido disse em São Paulo que se o filho dele morrer aqui, o senhor é quem vai pagar. Eu digo, mas eu não tenho nada a ver com... Ele vive envolvido com o tráfico e se... Mas passou, nem ele morreu e deu tudo certo. Existe algum tipo de planejamento, Malvírio, hoje em dia, para se tentar minimizar ou enfrentar mesmo essa situação do PCC tendo filial aqui no estado? Não é só aqui no Rio Grande do Norte, não. Eles tinham Ceará, Pernambuco, Paraíba, tem todo canto. Infiltração por conta dos elementos que estão presos aqui e continuam a ser. Mas tem levantamento. Eu há pouco tempo, mandei procurar, eu queria encontrar os dados que eu tinha. Tinha até um estatuto do PCC. Eles têm até um estatuto do PCC. Mas que coisa! É impressionante. Eles agem tudo organizado. Tudo organizado. Fica difícil para o Estado combater dessa forma, né? Exatamente. Tem que ter muito planejamento. É verdade. Mas não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. O Sistema Fé Comércio RN, por meio do SENAC, contribui para a qualidade dos serviços e segurança do consumidor com o programa SENAC Alimentos. O objetivo é orientar e capacitar empresas do setor de alimentos e bebidas na utilização de ferramentas de qualidade, inovando as técnicas de trabalho e elevando o nível dos serviços oferecidos aos seus clientes. Um dos principais serviços do SENAC Alimentos é a implantação das boas práticas com a metodologia do Programa de Alimentos Seguros, PAS, destinado às empresas que buscam melhoria na qualidade dos produtos ofertados. Restaurantes
restaurantes e bares, hotéis e pousadas, padarias, cozinhas industriais e escolares, açougues, hipermercados e supermercados. Se você é empresário de estabelecimentos que possuem esses produtos ou serviços, tenha a certeza que os técnicos do Senac Alimentos estão prontos para orientar gestores e colaboradores no alcance da excelência e, assim, aumentar a competitividade do seu negócio. Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Mantenha-se bem informado sobre economia, gestão, política e outros assuntos do seu interesse, acessando o site blog.devista.com.br, agora também no portal do Jornal de Hoje. Sorvete é tudo de bom, mas sorvete Ester Bom é ainda melhor. Por isso construímos uma das fábricas mais modernas do Brasil, porque a Ester Bom se preocupa com cada detalhe para garantir qualidade para você. Experimente e surpreenda-se. Ester Bom. Nos últimos anos, os cooperados da Unicred Natal receberam de volta em sobras financeiras muitos milhões de reais. E esse é o grande diferencial de mercado da maior cooperativa de crédito do Estado, que por atuar no ramo do cooperativismo tem um público formado, de fato, por cooperados e não clientes. Isso faz a grande diferença. Para maiores informações, basta ligar 4009-3535. E nós voltamos à entrevista com o nosso xerife, o nosso eterno delegado Maurílio Pinto. Maurílio, a inteligência na segurança pública é fundamental? Exatamente, é importantíssimo. E nós temos a demonstração da eficiência da inteligência, nesse levantamento principalmente de bandidos que agem no setor de caixa eletrônica, de banco. O exemplo que nós tivemos agora foi no episódio que ocorreu em Currais Novos, onde morreram 7 bandidos. O DEICOR, através da delegada Sheila, já vinha levantando a atuação dessa quadrilha há meses. E culminou com essa operação que já estava à frente a doutora Daniele, que é a adjunta de Sheila, e também uma grande delegada. Eu fico até satisfeito porque quando eu me aposentei, ela assumiu o cargo de delegado. Na minha vaga, ela assumiu. Eu estou muito satisfeito com a atuação de Daniele. E culminou com essa operação espetacular, onde morreram 7 bandidos. O pessoal diz que eu fico fazendo apologia à morte de bandidos. Não é isso, não faço apologia. Mas que eu acho bom, quando a reação e eles morrem, eu acho bom demais. Porque você repare bem, se por acaso esses bandidos tivessem sido presos, o que é que aconteceu? Gastar papel, dinheiro com diligência, e no fim, com pouco tempo, esses elementos estão soltos. É verdade. E sendo eliminado, acabou-se o problema. Existe bandido bom? De jeito nenhum. Tem aquela frase do delegado Sivuca, lá do Rio de Janeiro, que bandido bom é bandido morto. E, na verdade, é essa mesmo. Agora, eu não sou favorável à pena de morte. Tá entendendo? Não sou favorável porque, primeiro, a gente sabe que se houvesse pena de morte no Brasil, iria existir muita injustiça, muitas pessoas iriam ser mortas sem real. Nós temos os grandes exemplos aí nos Estados Unidos, que tem uma polícia, vamos dizer assim, mais aparelhada tecnicamente do que a nossa. E agora, recentemente, uma pessoa com 30 e tantos anos de cadeia provou que era inocente. Quer dizer, aqui tem uma grande vantagem, que pelo menos os 30 e tantos anos ele não passava, porque aqui não passa 30 e tantos anos na cadeia. Mas o cara lá, passando 30 anos na prisão, e comprovou que era inocente. Isso aí não tem indenização que resolva isso, né? Você falou na legislação. Uma pergunta que não me quer calar. Você acha a legislação brasileira muito frouxa? Ah, não tenho dúvida. É muito branda, não tenho dúvida. Os crimes
com pouco tempo, essas pessoas que cometem crimes de 11 e com pouco tempo estão soltos. A gente fica sem entender a situação disso. E qual é seu ponto de vista sobre a diminuição da maioridade penal? Sou totalmente a favor. Tem que diminuir para 16 anos. E a maioria do povo brasileiro é a favor. Agora, os parlamentares, muitos não são. Eu não sei porquê, tem uma influência lá que muitos, principalmente o PT e outros que não concordam com a diminuição. Mas a população em si, a sociedade, tranquilamente é a favor. Tranquilamente a favor. O que você acha do nosso sistema prisional? É falido, totalmente falido. Em todo o Brasil, totalmente falido, com deficiências. Ninguém consegue. Uns falam, vamos botar bloqueador nos presídios. Primeiro, diz que não tem condições de botar porque vai prejudicar os vizinhos que moram nos presídios, as pessoas que moram vizinhos aos presídios. Não pode bloquear somente os integrantes dos presídios, né? Na sua visão, o que é que mais tem acarretado o aumento da criminalidade hoje no Rio Grande do Norte? Eu não tenho dúvida que é o problema da droga. A droga influi decisivamente. Nós vemos jovens, 16, 17 anos, sendo mortos tranquilamente. Também a impunidade dos menores de 16, 17 anos cometendo crimes, isso aí concorre para o aumento. Quando criaram o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu já tranquilamente disse a todos os colegas lá, digo, olha, vai aumentar consideravelmente a morte de menores, principalmente porque os familiares das vítimas não se conformam de ver aqueles elementos que mataram seus entes queridos estarem na rua, né? E apesar de que não houve, então, eu pensava que ia ser muito maior, mas não foi tão grande assim não, porque na minha ideia, para criar o ECA, que diz que é um estatuto que serve de exemplo para todo mundo, não sei o quê, para criar esse ECA, eu acho que devia ser elaborado por delegados de menores e juízes de menores. Participação direta desse povo. Inclusive fornecer dados estatísticos sobre a situação. Aí, se eu não me engano, foi a deputada Rita Camata que... Talvez o pessoal tenha pensado em fazer uma legislação pensando que aqui fosse a Suíça ou a Suécia, talvez. Agora, me diga uma coisa, qual é o perfil dos criminosos aqui no nosso estado? Eles são realmente bastante conhecidos, porque eles agem abertamente e sem receio nenhum. Então, são bandidos que não têm medo da polícia. Antigamente, a polícia de antigamente tinha mais autoridade. Tinha autoridade, porque eu até já disse em algumas entrevistas que sentia muito a falta da famosa palmatória. Porque antigamente toda delegacia tinha uma palmatória. E realmente funcionava. Os repórteres, aqueles mais antigos da área policial do Rio Grande do Norte, que tem uns que atuam ainda hoje, aí criticam. Não, a polícia sabe quem são os marginais e não recolhe. Mas como recolher? Se não tem condições, não tem amparo legal para recolher. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco.
Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Sorvete é tudo de bom, mas sorvete Ester Bom é ainda melhor. Por isso construímos uma das fábricas mais modernas do Brasil, porque a Ester Bom se preocupa com cada detalhe para garantir qualidade para você. Experimente e surpreenda-se. Ester Bom. Mantenha-se bem informado sobre economia, gestão, política e outros assuntos do seu interesse, acessando o site blog.devista.com.br. Agora também no portal do Jornal de Hoje. Cuide do seu bichinho com carinho. Para isso, você pode contar sempre com o Amigo Bicho. O Amigo Bicho tem hospital veterinário 24 horas e atendimento médico com profissionais qualificados e em várias especialidades para cuidar do seu bichinho com excelência. Conte também com serviços de pet shop e venda de filhotes de excelentes linhagens, além do serviço de hotel para cuidarmos do seu animal de estimação com toda a dedicação. São 3 unidades para deixar seu bichinho em boas mãos. Amigo Bicho, excelência em cuidar com carinho. A vida é bela e os bons momentos você pode aproveitar. Com tranquilidade e segurança, com a Promater você pode contar. Para as coisas boas da vida, sempre haverá um lugar. A Promater está ao seu lado, com a Promater você pode contar. Hospital Promater, um hospital completo, carinho e respeito pela vida. Maurílio Pinto, no segundo bloco, nós terminamos você falando sobre a questão de fiscalização, que hoje é bem maior do que antigamente. Uma colocação que eu queria fazer para você. Qual o seu ponto de vista sobre a questão dos direitos humanos? Sou totalmente favorável aos direitos humanos, tá entendendo? Aqui no Rio Grande do Norte, realmente tem um grupo, em vários setores tem organismo de direitos humanos. Eu só sou contra o Centro de Direitos Humanos e Memória Popular, porque esse aí passou a me perseguir há muito tempo, sem nenhum motivo plausível, mas eles procuraram querendo me dizer que eu tinha um grupo chamado Menino de Ouro. Que, para você ter uma ideia, eu tive nos Estados Unidos, a convite dos Companheiros das Américas, fiz uma viagem de estudo ao estado do Maine, a diversas cidades do estado do Maine. E lá, por uma deferência especial, eles me deram uma carteira de xerife honorário, né? Eles tomaram conhecimento, mandaram uma carta para o governador pedindo para caçar essa carteira, alegando que eu era um matador, que era envolvido em diversos crimes aqui no Brasil e não sei o quê. Enfim, diversas denúncias. Mas, graças a Deus, o governador nem respondeu. Esse grupo existe em todos os estados ou só funciona aqui no estado? Não, tem esse que é de Direitos Humanos e Memória Popular, que é daqui do Rio Grande do Norte. Tem outro setor de direitos humanos, mas os outros sempre... Eu, na verdade, Nelson, me considero um defensor dos direitos humanos, porque procuro ajudar a sociedade e não pratico, vamos dizer assim, atrocidades, não pratico nada que denigre a minha imagem. Graças a Deus, eu venho me destacando pelo meu trabalho, não... Essas acusações que aconteceram, mas você foi inocentado de todas elas, de todas essas ações, não é verdade? Todas elas. Respondi os processos, vários, mas só a chateação de estar sempre respondendo esses processos é muito ruim. Mas eu respondi todos eles, todas as acusações, nenhuma prosperou.
Graças a Deus eu fui absolvido de todas. Você está de parabéns. Você Muito está realmente obrigado. de parabéns. Paira também uma outra ideia que foi colocada, inclusive, a termo. Desarmar o cidadão. Enquanto o cidadão está desarmado, os bandidos, cada dia que passa, ficam mais bem armados. O que é que você acha dessa disparidade? Cidadão morrendo de medo, trancado em casa, e o bandido solto na rua com armas de primeiro mundo. Eu sou totalmente contra. Sou a favor do desarmamento, sabe em que sentido? Por exemplo, antes da criação dessa lei de desarmamento, a gente prendia os bandidos e não era crime, sim uma contravenção. Os caras apenas iam à delegacia e estava resolvido. Hoje tem a grande vantagem dessa lei, é que consegue, principalmente se a arma estiver adulterada ou sendo de procedência, de propriedade, de a competência da Justiça Federal, então não aí tem flagrante. Antigamente não tinha, era só uma contravenção. Só veio a favor da sociedade essa providência. Mas eu sou totalmente contra, porque eu acho que deve continuar assim, mas com o cidadão ter direito ao porte de arma. Ter direito para se defender. Até por autodefesa. Exatamente. Até por autodefesa. Policial na rua dá realmente sensação de segurança para o cidadão? Isso é o principal, rapaz. Você vê que a secretária Kalina está dizendo que vai intensificar a volta, principalmente dos policiais que estão em outros órgãos, para aumentar o policiamento na rua. É uma grande atitude que ela está tomando. Perfeito. Tem uma outra pergunta que eu queria ver para você, é o seguinte: as mulheres hoje em dia estão participando muito mais que antigamente de ações criminosas. Qual é a sua visão disso? Qual é o seu ponto de vista disso? Por que isso está acontecendo? É verdade, eu fico impressionado com hoje, que antigamente não existia. A mulher participava, mas apenas só como apoio logístico, o apoio moral aos seus familiares, mas hoje elas participam diretamente em ações de assalto e em ações criminosas. Elas participam. Eu fico preocupado com isso. É realmente uma pena. Eu tenho aqui mais perguntas para fazer, mas quando a entrevista é boa como essa, o nosso telespectador está gostando muito de assistir, o diretor fica mostrando que o tempo está terminando. Eu vou fazer uma última pergunta para você. O que é que você acha que o Estado brasileiro precisa fazer para conter e resolver ou minimizar efetivamente essa questão das drogas que está se proliferando em todos os estados brasileiros, inclusive aqui no Rio Grande do Norte? O que é que você acha que o Estado deveria fazer? Que tipo de política pública ele poderia adotar para minimizar a questão da droga? Olha, eu sou totalmente contra. Inclusive tem alguém, inclusive político, querendo a legalização das drogas. Eu sou totalmente contra. Eu acho que, inclusive, devia existir mais rigor. Houvesse punição também para o viciado. É verdade que, numa menor escala, o traficante, a punição é muito maior, mas até o viciado hoje está assim. Não, ele é apenas usuário, não pode ser preso. Eu acho que devia ser preso. Então eu acho que devia tomar uma providência nesse sentido, de ser mais rígido, haver uma legislação mais rígida. Perfeito. Maurílio, eu só tenho que lhe agradecer. Você abrilhantou o nosso programa de hoje. Você que é um referencial nessa área de segurança pública, gerações e gerações viviam mais tranquilas graças à sua ação como delegado. E eu só quero, finalizando o programa, dizer muito obrigado por você ter aceitado participar conosco nesse programa que o telespectador certamente gostou imensamente de assistir. Muito obrigado por você ter vindo e ter participado do programa. E a você, meu amigo telespectador, obrigado pela sua audiência. E a certeza de que no próximo programa traremos aqui outro assunto do seu interesse.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias.